e melhorar, corrigir a questão financeira, monitorar os resultados para que isso não venha lá na frente o gestor ter que pagar ou ser penalizado por uma falta de aplicação do recurso ou por uma má gestão do recurso e das ações também na saúde. Pode passar. Pronto, a gente agora vai entrar na parte mais financeira, é um pouquinho chato, porque é mais questão de números, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. E vocês vão ver que tudo isso que está sendo demonstrado aqui reflete nas ações que são executadas na Secretaria de Saúde. O relatório ele é referente... Sim. Ele se refere ao primeiro quadrimestre, certo? Que são os meses de janeiro a abril, que corresponde ao primeiro e segundo bimestre. Deixa eu dizer só uma coisa aqui antes de Cecília continuar. Desculpa atrapalhar, Cecília. Presidente, a gente, na hora de digitar o ofício, a gente botou primeiro e segundo, mas, na verdade, a gente está com o primeiro, porque o Conselho de Saúde está em fase de transição, aquela eleição, aquela nova composição, e a gente não conseguiu apresentar o segundo quadrimestre lá. Por isso que a gente hoje trouxe o primeiro. Então, assim que a gente conseguir apresentar lá e resolver, a gente vem com o segundo. É o primeiro. Os 2 primeiros bimestres. Bom, como eu estava falando, aí aqui são a parte das receitas, né, o que é previsto pelo município, o que foi realmente arrecadado, aqui está um erro, acho que foi até eu também que realmente dei uma... porque era bimestre. Era isso. Mas é o primeiro quadrimestre e os dois, o primeiro e o segundo bimestre. Então, de receita prevista, para o que foi arrecadado, chegou a 31,43% do que foi previsto. Nesses 4 primeiros meses, o município previu para o ano inteiro 72.707.680, porém, ele já arrecadou praticamente 30% dos 100% que foi estimado, 22.849, 0,92 e 34. Então, considerando algumas receitas, ainda está nos primeiros meses, né? Então, eu acredito que a probabilidade da gente conseguir atingir um pouco mais ou chegar próximo, porque às vezes a gente prevê um orçamento, é previsto o orçamento, mas depende muito das arrecadações, das transferências constitucionais também. Então, é previsto, mas nem sempre o que é previsto obrigatoriamente vai ser o que vai ser realizado, né? O que vai ser arrecadado, porque a gente depende de impostos, de transferências, para que o município possa ter essa arrecadação redondinha, né? De acordo com o que foi orçado. Aqui são as receitas que foram realizadas por bloco no primeiro quadrimestre. Do primeiro ao quarto mês, não teve arrecadação para a parte de investimento, só para a parte de custeio. Então, tivemos atenção primária, média e alta complexidade, vigilância, assistência farmacêutica, gestão SUS, que deu um total de 1.660, 443 e 26. Então, a gente ainda tem mais alguns meses, né, para frente, quer dizer, já estamos agora fechando setembro, então já teve já se modificaram esses valores de arrecadação. Mas esses aqui são os valores que são transferidos do governo federal, do Fundo Nacional de Saúde. Então, que a gente recebeu para atenção primária, para uso na atenção primária, a parte de MAC, a parte de vigilância, a parte de assistência à farmácia e a parte de gestão SUS. Nas receitas que são adicionais, essas receitas elas não entram para o cálculo dos 15%. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Pronto. Aí, perfeito. Obrigada. Nas receitas que a gente recebe, que o município recebe do Estado e da União, elas não entram para o cálculo dos 15%, elas não entram como receitas para o cálculo mínimo. Então, da União, foi previsto um valor de 16.976, a gente já recebeu 1.617, então está ali, está num valor bem, para os primeiros meses, considerável. Do Estado, foi previsto 25, nós recebemos 50.
Então, esses recursos do Estado geralmente são os convênios ou alguma transferência estadual, algum convênio, alguma emenda estadual, algo desse tipo. Aí eles vêm provenientes do Estado e os da União também, quando é algum convênio, alguma outra participação fora daquele bloco de financiamento. Porque recebe-se a parte do bloco de financiamento, que é direto do governo federal, é fundo a fundo, e se recebem também essas receitas que são do Estado e União, que aí geralmente são emendas, outros contratos. E aí o município também pode usufruir desse recurso. Geralmente, esses recursos eles vêm específicos. Então, na maioria das vezes, ele já vem direcionado para utilizar em algum bloco de atividade. Às vezes, eles vêm para a utilização da atenção básica, às vezes é para a compra de algum equipamento. Então, eles normalmente já vêm direcionados. Quando é firmado, o recurso já vem direcionado. Aí, agora aqui, a aplicação dos recursos, que é onde as receitas realmente foram aplicadas. Pode passar, por favor. Pronto, aqui são as despesas com ações e serviços públicos em saúde até o primeiro quadrimestre, né, os primeiros 4 meses, primeiro e segundo bimestre. Então, na parte de atenção básica, foi empenhado 1.280.502,80, foi liquidado 877.518,67 e foi pago o mesmo valor. Só frisando um pouquinho essa questão do que é empenhado, liquidado e pago, porque o que é empenhado é o que é previsto, é como se fosse uma previsão do que se vai utilizar. Então, prevê aquele valor para ser utilizado no decorrer do exercício. O que foi liquidado é o que foi realmente confirmado, está lá atestado, o serviço foi prestado e já foi encaminhado para o pagamento. E o que foi pago é o que, de fato, realmente saiu lá da tesouraria, né, dos cofres públicos, para a conta do fornecedor. Então, às vezes, o que está na coluna de liquidado não coincide, às vezes, com o que está pago, porque ele está na promessa de pagamento, mas aí, por alguma razão, ele foi pago porque tem a questão da ordem cronológica, então ele pode ter sido pago no mês seguinte, aí ele acaba não sendo computado dentro desse quadrimestre. Então, no total das despesas com ações e saúde, foi um total de empenhado 8.592.233,96, foi liquidado um valor de 4.702.716,97, né, praticamente metade aí, e pago bem aproximado, uma diferença aí de quase 100 mil, 4.687.606,69. Então, essa diferença é porque possivelmente foi algum pagamento que foi liquidado dentro do mês de abril e só foi pago no mês de maio. Aí ele não entra nessa lista de pagos, ele vai entrar no próximo quadrimestre. Pode passar. Pode passar, por favor. Pronto. Aqui são as despesas que não são computadas para o cálculo mínimo. As que são computadas são as receitas de recurso próprio, que são aquelas primeiras que eu falei, que são as transferências constitucionais, as receitas arrecadadas de impostos. Essas receitas, todos os municípios, eles têm por obrigação investir 15%, no mínimo, em ações e serviços dentro da saúde do município. E isso é o mínimo, então ele pode investir até um pouco mais que isso. Essas que não são computadas, elas não entram para o cálculo dos 15%, porque são receitas que são utilizadas com a fonte de recurso federal. Então, o que foi empenhado, novamente, aqui coincidiu o que foi liquidado, foi pago, porque provavelmente deve ter sido pago e liquidado dentro do mesmo mês. Mas de despesas empenhadas, ficou entre 5.688, R$ 42,28. O que ficou liquidado e pago ficou igual, né? 2.178, 666 e 21. Então, o que foi prometido foi cumprido dentro do quadrimestre. Pode passar, por favor. Pronto, aqui nesse quadrinho eu tento colocar geralmente, eu não consigo, não tem condições de a gente colocar todas as despesas, porque são várias páginas de relatório de despesa, porque são todos os elementos de despesa, todos os gastos, como de forma geral. Então, eu tento colocar geralmente os principais serviços mais detalhado,
Mas aqui é toda a totalização do que o município empenhou, liquidou e pagou, isso somando a parte de recurso próprio e a parte de federal. Aqui já não é questão de índice, é para a gente saber o que realmente, o que o município recebeu na saúde, o que ele empenhou, o que ele liquidou e o que ele pagou. Então, assim, eu tento distribuir algumas receitas algumas despesas mais solicitadas ou de mais interesse da população, que é a parte de material médico hospitalar, manutenção de veículos, material de consumo, a parte odontológica, na parte de investimento, que nesse caso ainda não teve nada de investimento nesse quadrimestre, né? Possivelmente nos outros pode ser que sim. A parte de terceirização, de serviços de terceiro. Então, eu tento detalhar, mas tento colocar os elementos principais, que são os que estão em negrito, que eu não sei se dá para vocês verem direitinho, mas é a parte de pessoal e encargos e outras despesas correntes, e a parte de investimento, que lá no financeiro, na contabilidade, a gente vai dividindo dessa forma. O que é custeio, o que é investimento e o que são outras despesas que a gente utiliza, folha do pessoal, pagamento, enfim. A gente divide nessas categorias, mas o relatório ele é bem mais extenso, tem muito mais páginas, inclusive isso fica disponível lá no portal do DataSUS. Todas essas informações que eu passo aqui, todas elas são retiradas do sistema, é o que realmente, de fato, é registrado na contabilidade, e a nós, assim, a gente tem em posse das informações que estão registradas na contabilidade. E isso aqui vai estar disponível também lá no portal da transparência, lá no portal do DataSUS. Então, todas essas informações elas vão estar lá. Pode passar, por favor. Pronto, aí aqui é um resumo de tudo que eu fui falando detalhadamente, né? As despesas com receita própria, as despesas de receita federal e as despesas que são a parte, aquelas de União Federal, que são convênios, estadual e federal, que são a parte de convênios. Então, toda essa soma de receita e despesa que foi executada durante esse período chegou ao total de 14.280.276,24. Isso é o que foi empenhado, é o que foi previamente prometido para ser utilizado até o final do ano. Então, durante o final do ano, no próximo quadrimestre, esse valor de liquidado e pago ele já vai estar diferente, porque a gente já vai ter pago outras despesas de mais 4 meses à frente. Então, o que foi liquidado, né, prometido, foi o valor de 6.881.383,18, e o que foi pago, 6.866.272,89. Possivelmente aquela diferença de uma das despesas que eu falei, que ficou uma diferença aí de quase 100 mil. Então, alguma coisa que não foi pago dentro do mês de abril e possivelmente foi pago no mês de maio e vai sair na próxima prestação de contas. Então, o total de despesas que não são computadas para o índice, o total de despesas que não pode deixar aqui isso. Total de despesas não computadas para o índice foi empenhado 5.688.42,28, porém foi aplicado 8.592.233,96. É o total, o total que foi aplicado, que é a parte de receitas próprias. Na parte liquidada, do mesmo jeito, o que foi aplicado, 4.702.716,97. E o que foi pago, 4.687.606,69. Lembrando que, para a computação de índice, nos 2 primeiros quadrimestres, aliás, desculpa, perdão, até o 4º bimestre, até o 5º bimestre, são consideradas as receitas liquidadas para cálculo de índice. Então, o que foi prometido até o 5º bimestre, ele vai ser computado o que foi prometido e não o que foi pago, de fato. No último bimestre é que realmente eles consideram o que foi pago. Por isso que a gente fica nessa... Não tem problema essa diferença, eles consideram liquidado justamente porque sabe que a promessa do pagamento pode ter sido feita no mês seguinte. Mas aí no último bimestre, no final do ano, o que eles consideram é o que foi realmente pago para fins de índice. Pode passar, por favor. Então, aqui tem um resuminho em questão de percentual do que foi aplicado, né, o que a lei exige, que é o valor mínimo de 15%,
que é o que é estabelecido, que no caso seria 3.427.363,85, porém o município aplicou 1 milhão a mais, então chegou ao percentual de 20,58. Então, o mínimo do município foi 20,58. Então, está dentro do padrão que se pede para o mínimo da saúde. E quando eu falo mínimo, é como eu disse, né, eles determinam o mínimo, mas isso não quer dizer que o município tenha que aplicar somente os 15%. Ele pode aplicar um pouco mais do que aqueles 15%. E quanto mais se aplica, mais se percebe que o município está investindo com recurso próprio na saúde. Que aí, isso aqui vocês vão ver, essa transformação de números em ações, na hora que Meiriane for apresentar a parte operacional, né, dos atendimentos, da questão dos gastos com medicamento, com material de consumo. Então, isso aqui vai refletir justamente nas ações. Então, o município, do que ele arrecadou, ele conseguiu investir um pouquinho mais na saúde. Pode passar, por favor. Aqui ficou um pouquinho, pronto, se pudesse aumentar, é o recibo de envio, né, do CIOPS, que a gente geralmente, quando finaliza, quando fecha o bimestre, que aí eu só consigo fazer esse relatório depois que fecha todo o contábil. Geralmente o meu relatório é o último, é um dos últimos. Eu só posso fazer depois que encerra toda a parte contábil, que é para justamente apurar esses dados com precisão. Então, a gente só pode fazer essa apuração depois que encerra o bimestre. No caso aqui, ele diz que é executado no exercício de 2025, segundo bimestre, que é justamente primeiro quadrimestre, que é janeiro, fevereiro, março e abril. Então, é o que foi acumulado até o segundo bimestre. E aí comprova-se, né, o índice de 20,58, que isso aqui está lá no DataSUS também, todas essas informações elas estão lá. Normalmente, quando a gente faz, não passa, nada que a gente faz no contábil, na assessoria, isso não passa sem conhecimento da gestão. Então, Liliane tem acesso, ela tem conhecimento, Meiriane também. Normalmente, a gente sempre está em conexão nessa questão de informação. Então, nada dessas informações é desconhecido, nem para a população, nem para o próprio conselho, porque eles estão o tempo todo ali fiscalizando, analisando os relatórios, então não passa desapercebido. E, como eu falei, né, todas essas informações elas estão lá. Em relação ao prazo, eu acho que na hora que eu printei, pegou a parte da transmissão. Às vezes acontece do DataSUS liberar, porque existe um arquivo que a gente precisa baixar para lançar essas informações e poder transmitir. E, às vezes, acontece que o próprio Ministério da Saúde ele já nos passa atrasado. Aí, por isso que, às vezes, pode acontecer da data do envio estar um pouco fora do prazo, mas não é por falta de responsabilidade nossa. Às vezes, a gente depende mesmo que eles liberem. E esse primeiro bimestre, o primeiro e o segundo, foi liberado bem depois, assim, meses depois, porque eles estavam modificando a plataforma. Geralmente, quando é virada de exercício e quando é alguma alteração que eles façam na plataforma, eles liberam um pouquinho depois. Então, foram liberados, assim... Eu lembro que foi liberado do primeiro ao terceiro bimestre, assim, tudo de uma vez. E depois de um tempo, eles liberaram o quarto. E aí a gente vai tentando atualizar. Mas isso não prejudica o município em questão de transferência, até porque eles têm conhecimento que o atraso dos envios é de responsabilidade deles também, porque a gente depende deles nos mandarem os arquivos. Então, assim, na parte financeira, que é um pouquinho chato, como eu disse, né, mas a questão de números... se resume a esse recibo aí. Todas essas informações que eu passei são as informações que a gente coleta e informa no sistema para se resumir a esse relatório, esse recibo, e outros relatórios que tem, caso tenham interesse lá no DataSUS, vocês têm acesso a tudo. Pode passar. Pronto, aí eu coloquei aqui o resultado, né, que o município cumpriu a exigência constitucional de aplicação mínima, alcançando 20,58 no segundo bimestre, que, no caso, primeiro quadrimestre. Aí aqui são as fontes
de pesquisa, caso alguém se interesse, tem a plataforma. Aqui são as fontes de onde eu tiro as informações, né? A plataforma do CIOP, a lei complementar, o portal de consultas do FNS para eu poder ver as transferências de recurso federal, que isso também a gente, mesmo que a contabilidade lance essa receita, mas na hora que eu vou transmitir isso para o sistema, eu confiro o que está lançado com o que foi realmente transferido. E os relatórios demonstrativos, que é justamente esse acesso, aqui para mim está legível, não sei se foi alguma configuração daí. Mas tem um site lá, que é o gov.br/saúde, lá vocês conseguem consultar todas as informações. E aqui só uma frase para finalizar, que o único modo de fazer um grande trabalho é amar o que se faz. Eu amo o que eu faço, amo a minha profissão, e eu sempre tento melhorar justamente pelo amor que eu tenho a ela, para melhorar até a qualidade do serviço. Se tiverem alguma dúvida, não sei se Liliane quer deixar para o final. Melhor, né? Pronto, então eu passo a vez agora para Meiriane e Liliane para darem continuidade na parte operacional. Obrigada. Obrigada, Ana Cecília, muito obrigada. E agora a gente vai passar para aquela parte dos serviços, os números do que foi ofertado para a nossa população nesse período, para a gente conseguir comparar todo esse investimento que foi feito em reversão de serviço, né? Então, Meriane vai mostrar para vocês aqui um pouco do que a gente fez nesses primeiros meses do ano. Boa noite a todos. Deixa eu só pedir o auxílio do rapaz, acho que não está lá. Tu quer mandar para ele? Manda para mim. Está no seu WhatsApp. Eu acho que é porque eu mandei só um pouquinho, pessoal. Foi um erro meu aqui. Acho que tem a PS. A gente sempre faz juntos, mas dessa vez a gente fez separado e acabou nessa sim. Sempre a gente deixa. Pessoal, enquanto ele bota ali, deixa eu dar uma notícia de última mão, como é que diz? De primeira mão, de última mão. Deixa eu dar uma notícia de primeira mão. de primeira mão a vocês. Hoje a gente fechou o dia de atendimento lá na Casa de Apoio, último dia do mês, e nós fechamos o mês com 1.000 atendimentos na Casa de Apoio. Então, a gente já fez o levantamento do dia e eu estou muito feliz, porque a nossa Casa de Apoio tem rendido muito, tem atendido muita gente e tem sido suporte para muita gente. Então, a gente fechar o mês com esse número, eu estou muito feliz, Aldéria, de verdade. Eu só ia dizer no final, mas eu não me contive. Eu aproveitei aqui enquanto os meninos ajeitavam aqui o slide. Vamos continuar com você, Miri. Boa noite a todos. Meu nome é Meiriane, eu presto assessoria técnica de apoio à gestão de saúde. E aí, como a Ana Cecília já falou aqui, as ações elas são todas integradas, né? Então, nós temos 4 sistemas que a gente precisa alimentar eles, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, essas informações, elas se integram. Tem a contabilidade, tem a administração, no caso, na prefeitura, o financeiro, os sistemas de informação de saúde, os sistemas de produção. Então, esses serviços se integram e é assim que a gente demonstra ao Ministério da Saúde o que é que está acontecendo na saúde de Lages, né? Pode passar. Pode passar também, né? Pode passar. Esse amparo legal, pode passar também, por favor. Pronto, aí. Pronto, que nós vamos, vou citar aqui para vocês, desde já deixar também que a gente coloca aqui, todos os serviços eles são relevantes, mas a gente tenta elencar aqueles que a gente quer dar mais visibilidade e transparência na questão dos procedimentos da população. E aí aqui, quando eu cito aqui o setor de regulação, consultas e procedimentos, são aqueles serviços que são liberados, tanto nos sistemas, que é via CESAP, CISREG, sistemas que não são de gestão interna, né, só da prefeitura, mas também aqueles que integram a gestão da prefeitura, como é o serviço do COPIRN, por exemplo.
Então, aqui a gente tem, no primeiro quadrimestre, que compreende de janeiro até abril, no regula ambulatorial, que são os sistemas, nós temos 24 procedimentos, regula cirurgia, foram 10, cirurgias na APAM, nesse período, não foram realizadas nenhuma, que inclusive de janeiro a abril não estava sendo realizado as cirurgias. Via CISREG, 352 procedimentos, esses procedimentos eles entram aqui como tomografia, endoscopia, ressonância, o COPIRN, 1.156, que também abrange diversos serviços de exames de atenção especializada, que muitas vezes a gente não consegue via sistema, e aí o município despende desse valor para fazer com um prestador particular. Os procedimentos na UPA, que no caso de janeiro a... Da Liga, de janeiro a abril, 102 procedimentos. No total, deu 1.644. Lembrando que esses da Liga, a gente ainda não estava com a implantação do anexo. Quando for a partir desse quadrimestre, com certeza vai ser um número maior. Pode passar. Aqui a gente sempre coloca os comparativos, né? Vocês podem analisar aqui de janeiro, fevereiro, tem sempre uma baixa. A questão de orçamento, que às vezes não está pronto, questão de serviço mesmo. Por exemplo, o COPIRN, a gente teve alguns problemas, que foi os 167 municípios que ficaram durante o mês de janeiro e fevereiro sem essas marcações, sem esse suporte. E aí a gente coloca aqui, e nesses comparativos a gente só vê mais relevante no final do último quadrimestre, porque aí a gente vê todo o cenário do que aconteceu na saúde. De cirurgias a gente vê que também não ocorreu, né? É o próximo pleito da gestão, essa questão das cirurgias, mas vamos por partes, né? Pode passar. A questão dos transportes também, que não é novidade para os senhores, do que o município sofreu, principalmente do final do ano passado para esse primeiro quadrimestre. Foi uma dificuldade muito grande. Nós não tínhamos as licitações, nós não tínhamos os transportes, então foi bem complicado dar suporte a esses pacientes, mas mesmo assim a gente teve os pacientes assistidos com os transportes que nós dispunhamos, e a partir do mês de junho, a gente vai ver que esse cenário ele já mudou. Então, é visível, é notório, todo mundo já percebe que a frota ela foi resolvida, essa questão de licitação, de manutenção de veículos, e hoje realmente a gente tem uma assistência bem diferenciada nessa questão de carros, que sempre foi o grande gargalo da saúde, né? Pode passar. Aqui na atenção primária, a gente colocou... só para conhecimento também dos senhores, são 5 equipes de estratégia da família, né? 5 BS, uma saúde no campo, que ela abrange toda essa questão da zona rural e tem sido um diferencial nessa saúde, porque mesmo a gente sabendo que temos médicos em cada unidade, muitas vezes a gente não consegue contemplar todos esses serviços, principalmente as pessoas que moram distante e nessa área rural. Uma equipe multidisciplinar, né? A equipe é multi, que é com os profissionais psicólogo, nutricionista, que inclusive recentemente foi contemplada com um recurso, a partir de agora de junho já vão conseguir receber esses recursos através das produções de adesão e de todo esse esforço que Liliane vem fazendo. 5 equipes de saúde bucal, que a gente também passou também por dificuldades nessa questão, não é novidade para os senhores aqui, e a gente veio aqui e deu transparência e explicou o porquê que estava acontecendo, e hoje a gente já conseguiu recuperar o recurso, já conseguiu voltar com toda a produção, temos 5 equipes atuando, com os 5 profissionais, todo o recurso já foi recuperado, e temos também a questão do laboratório de prótese, que tem sido mantido também. Os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e os visitadores sanitários. Pode passar. Aqui na atenção primária, a gente também colocou um resumo, né, das visitas domiciliares, que a gente tem aqui 16.813 pelos agentes comunitários de saúde. A quantidade de atendimentos, esses atendimentos incluem a visita do agente, a visita da enfermeira, do médico, foram 25.192. Os procedimentos individuais da atenção primária, procedimento individual, que às vezes, muitas vezes aquele paciente é acamado, requer um cuidado maior, requer a equipe
por exemplo, um físio, a enfermeira, o médico da área, então foram 2.898. A questão da vacina também, que a gente sempre é muito questionado sobre essa questão, e a gente, a partir de agora, vai dar transparência também nessa questão das doses das vacinas. A partir das próximas prestações de contas, a gente também vai trazer isso. Os preventivos também, que sempre foi um gargalo também, a gente não consegue ofertar muito mais, e agora a gente também está fazendo essa política para melhorar esse indicador. Tipos de consultas na atenção primária, a consulta médica, da enfermagem e odontológica, que essas aqui também é feito na atenção, nas visitas, né, individuais. Pode passar. Aqui foram as ações de promoção e prevenção à saúde, né? Eu mencionei aí a equipe EMUT, porque é a equipe que está sempre ligada a todas as ações que as equipes das UBS estão fazendo. Então, a gente mencionou aí bloqueio da saúde, Março Lilás, prevenção de câncer de colo de útero, ultrassonografias, hiperdias nas unidades, que são aquelas ações que eles fazem com as mães, com as crianças, ações nas escolas e busca ativa vacinal, conferência do trabalhador, workshop de planificações, que também foi uma política muito trabalhada no primeiro quadrimestre no município, dando uma nova visão de saúde pública para o município, também muito interessante esse projeto também. E cursos de agente de saúde, capacitação para as equipes de vacinadores, gerentes e a Secretaria de Saúde. No total, de janeiro a abril, foram abordados 10 temas, tanto aqueles que são preconizados pelo Ministério da Saúde, quanto aqueles que a gestão em si de Lages achava pertinente trabalhar naquele momento. Pode passar. Aqui na atenção de alta e média complexidade, a gente também elencou alguns, os atendimentos de urgências da SAMU, foram 63, atendimentos na APAME hospitalar, 74, a APAME ambulatorial, 55.579, que isso inclui aferição de pressão, curativo, atendimentos. Na unidade mista da zona rural, 977, e pequenas cirurgias, 33. Essas pequenas cirurgias também ela é realizada na UBS. No total, foram 56.726 procedimentos e atendimentos. Pode passar. Aqui do laboratório de prótese, também a gente fez questão de também colocar, né, do que foi feito de janeiro. Janeiro, na verdade, não foi feito, porque a gente também não estava com a licitação pronta, né? Quando começa o ano, a gente tem essa questão de orçamento e trava mais um pouquinho, mas aí no mês de fevereiro já começou a ser realizadas as próteses, a gente elencou os tipos de próteses, março, abril, no total foram 113 próteses. Lembrando que a gente, com essa produção, a gente garante um recurso de 11.250 todo mês, mensal, né? A gente alimenta a produção e recebe esse recurso. E para, por exemplo, custear o profissional. E todo o restante é custeado com recursos próprios. Pode passar. O Lab Lages também, a gente já pegou o início da implantação, né? Porque começou a funcionar mesmo a partir de março, abril, foi isso, Liliane, se não me falha a memória. Então, assim, a gente já tinha esse serviço, só que com o Lages Lab, além da transparência, da comodidade, a gente deu, acho que o usuário ele se sentiu muito mais à vontade até para procurar o serviço, para ele mesmo consultar. Então, assim, foi uma virada de chave também, além da descentralização, a facilidade da pessoa realizar o exame, buscar e depois ter o seu resultado, apresentar ao médico, os médicos terem acesso a esses resultados. Então, assim, é um outro nível de gestão em saúde e atenção primária. E aí a gente elencou os exames mais básicos, os mais utilizados, né, que no total deu 14.006. Pode passar. E aí a gente botou aí esses que mais saíram, que é o hemograma, dosagem de glicose, são os mais básicos que a gente sabe que sai mais, mas nós temos um checklist de muitos outros exames, e isso também está acessível, e é importante que a população saiba que o município, que eles podem contar com o município em referência a essa questão. Pode passar. A vigilância em saúde, pode passar. Nós temos as 3 vigilâncias, que é a sanitária, a vigilância ambiental e a vigilância epidemiológica. Pode passar.
Na vigilância em saúde, a gente colocou aqui os cadastros de estabelecimentos, exclusão de cadastros, inspeção de estabelecimentos sujeitos à vigilância, licenciamento, recebimento de denúncias, atendimento de denúncias e reclamações, cadastro de novos estabelecimentos, inspeções e licenciamentos e atividades educativas das temáticas de dengue com a população. No total foram 54, né? Hoje o município de Lages, a título de vigilância em saúde, a gente tem um nível básico e os planos é caminhar para um intermediário, porque a gente tem muito mais potencial, e isso já está nos planos de Liliane também, de rever essa questão da vigilância, que abrange não só a questão da epidemiologia, mas também toda essa questão da saúde do município. Pode passar. Aqui também as ações de controles de endemias, que a gente tem sempre se mantido no mesmo ranking também, número de imóveis visitados, imóveis trabalhados, imóveis que foram fechados, imóveis recuperados, porque quando está fechado, que o agente passa lá, ele notifica, porque é mais difícil, não pode manter esse imóvel lá abandonado, que venha a prejudicar a saúde do coletivo, os depósitos tratados, os tratamentos focal, tratamento com larvicida e os depósitos eliminados. No total, foram 14.232, né? E a gente tem nosso coordenador à frente aqui, João Paulo, que inclusive está aqui conosco, e a gente sempre vem batendo esses 6 ciclos e tem tido bastante cuidado nessa questão das doenças endêmicas. Pode passar. A vigilância epidemiológica, também a gente tem a notificação dos chikungunya, dengue, graças a Deus esse ano não teve muito, né? Zika, declarações de nascidos vivos e declarações de óbitos também. Pode passar. Quantidade de vivos. Não é isso? Obrigada. E aí, só bem rapidinho, Liliana, só fazer um esboço aqui bem rápido que eu anotei aqui, porque realmente não tem como a gente elencar tudo aqui dentro, né? Mas eu queria só deixar aqui registrado para vocês também essa questão de salientar esse caminho que vem sendo construído na saúde de Lages, né? Então, é notório que a gestão é a anterior, então, assim, vem sendo construído esse caminho desde lá da atenção primária, que nós não tínhamos a saúde na zona rural, nós não tínhamos a saúde no campo, a descentralização dessa marcação de exame, que também não existia, e essa amplitude também de exames, a questão do aplicativo, a questão do SAMU, a questão da implantação da UPA, das cirurgias, centro de especialidade, o laboratório de prótese, o Copirne com mais de R$70 mil para custear esses exames, o anexo da UPA, 10 carros que nós temos agora, garantido mais de 2 milhões de emendas e atenção farmacêutica e a casa de apoio, que eu já tinha esquecido, viu, Liliana? Então, só deixar os meus parabéns e dizer que o próximo quadrimestre vocês vão ter um outro tipo de prestação de contas. Assim, esses slides aí vão ser pequenos para o que a gente tem a apresentar. Pessoal, eu queria aproveitar essa fala de Meriane sobre a nossos serviços, a nossa oferta de serviço, e como a gente vem sempre em busca de aumento dos nossos serviços. Foi protocolado aqui na Câmara um documento que solicita, né, vereador, autorização para a gente fazer parte do consórcio do Vale do Açu. E eu acredito que vai ser lido hoje. E eu queria aproveitar a oportunidade, se o presidente me permitir, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer a vocês um pouquinho do que a gente pensa com esse consórcio, para na hora de vocês fazerem a avaliações de vocês estarem por dentro do que é. Eu sei que a gente já tem alguns consórcios, a Prefeitura já tem alguns consórcios, inclusive o Copirne é um deles, que a gente consegue encaminhar esses exames que a gente tem de urgência, que tem que não dá para esperar pela regulação estadual, então é com ele que a gente consegue resolver muitas coisas. E esse consórcio do Vale do Açu são para procedimentos que serão realizados aqui em Açu, aqui do lado, e para várias coisas de alta complexidade, vários exames, várias situações que tem descrito aí, que vai ser lido já já, mas eu queria chamar a atenção de vocês que com ele a gente vai ter uma outra porta aberta
para a questão de partos e de assistência a gestantes. Lá eles oferecem um hospital equipado e que presta esse serviço. Então, com ele a gente não vai fechar nenhuma outra porta. O que a gente tem pactuado com Macaíba e com as outras maternidades vai continuar. A gente vai abrir uma nova porta, uma nova assistência, ofertar uma quantidade maior, um espaço mais perto, que é aqui na maternidade de Açu. Então, a gente sabe que a maternidade Aloysio Alves não funciona como maternidade hoje, não funciona. Então, a gente não tem isso aqui na nossa cidade. Então, a gente precisa, enquanto não se resolve essa situação de maternidade do nosso município, para as crianças voltarem a nascer aqui, a gente precisa procurar alternativas. Hoje, as gestantes, enfrentamos juntos um grande problema nessa questão de encaminhar, de regular e de tudo mais, essas gestantes. Então, a gente, com esse consórcio, a gente quer abrir essa nova porta e tem uma nova opção, aqui do ladinho da gente, se eu não me engano, 80 quilômetros por aí daqui para Açu. Então, é com esse principal objetivo que a gente protocolou esse documento aqui e eu conto com vocês para a gente aumentar mais ainda essa nossa assistência de saúde. Então, qualquer dúvida sobre isso, eu também estarei aqui após para acompanhar a audiência de vocês. E, como estamos em prestações de contas, eu não poderia, meu povo, deixar de responder alguns questionamentos que foram levantados aqui na Câmara nas últimas sessões. Também peço permissão ao vereador, ao presidente aqui, Alderi, para aproveitar esse momento de prestação de contas e prestar contas de algumas situações que foram levantadas aqui. Na sessão do dia 9, na sessão do dia 16/9, eu venho acompanhando, faço questão de acompanhar as sessões, inclusive parabenizo e agradeço os vereadores por todos os temas discutidos aqui de grande relevância, e eu me sinto na obrigação de explanar aqui para vocês o meu sentimento de tristeza diante de alguns discursos. Eu fico triste também do vereador Nildo não estar aqui, porque eu gostaria muito que ele estivesse aqui para ver essa prestação de contas e para acompanhar tudo isso, tirar as dúvidas, que às vezes eu acho que ele fica com muitas dúvidas. E eu queria iniciar me solidarizando com a família do senhor que foi atendido lá na nossa UPA, vítima de picada de cobra. E eu me solidarizo com a família. Sinto muito de verdade pelo acidente e eu sinto muito também pela situação de saúde, pela situação da família. É um momento muito triste, muito delicado. A gente perdeu um ente nosso querido. E tem um vereador que aproveitar isso para se promover politicamente aqui nessa Câmara. Então, eu fico muito triste com isso, dessa família ter sido exposta dessa forma aqui. E eu acho que eu fico até sem palavras quando eu vejo um parlamentar que deveria ser representante do povo expor uma família e um idoso, uma pessoa dessa forma aqui. Totalmente sem respeito, não houve respeito nenhum. E também não houve respeito com os profissionais de saúde. Novamente, os profissionais de saúde foram chamados de incompetentes. Foram chamados novamente aqui. E eu digo de novo, Alderi, naquele dia eu disse aqui, os profissionais de saúde, eles não são incompetentes. E eu repito, e vou repetir quantas vezes forem precisos, sabe, minha gente? Porque eles estão lá dando o sangue. O sangue. Então, assim, não é muito desrespeitoso isso que acontece muitas vezes. Chegar aqui, chamar os profissionais de incompetentes e jogar um monte de palavras aqui, e palavras machucam. E isso eu não vou admitir que seja feito com os meus profissionais, seja da unidade de saúde, seja da UPA, seja de qualquer lugar. Então, me solidarizo também com os profissionais. E eu levanto uma situação aqui que eu concordo
que deveríamos ter o antiofílico aqui no nosso município, mas essa não é uma situação de Lages, é uma situação do Estado. Não é porque Lages é incompetente que não tem o antiofílico, não é isso. As palavras precisam ser medidas. Então, não tem em nenhum município, não tem. E se a gente tivesse, maravilhoso. A gente tem 2 hospitais regionais, estamos no meio. Temos hospital regional em João Câmara, temos hospital regional em Açu, poderiam ter esse soro. O caminho é mais curto, daqui para Açu, daqui para João Câmara, do que daqui lá para Natal, para o Giseu de Trigueiro. Mas essa não é uma escolha de Lages e nem dos profissionais. É um protocolo do governo do Estado que está acima de nós. Então, não é por isso que os profissionais devem ser chamados de incompetentes. Tudo foi apurado, o caso foi apurado, foi estudado, foi avaliado. E eu queria primeiro, convidar, acredito que eu já recebi todos os vereadores que estão aqui lá na UPA, mas não recebi o vereador Nildo, como sempre, ele não visita as atividades da saúde, ele não procura saber, ele não vai lá, ele só chega aqui e joga tudo que ele quer dizer, do jeito que ele quer, de qualquer forma, e não quer saber. Então, isso para mim não é fiscalizar nada. Isso para mim não é fiscalizar nada, e eu queria que isso realmente ficasse registrado e que ele pudesse ouvir isso que eu estou dizendo. E eu queria, de novo, mais uma vez, convidar o vereador Nildo a ir ver os serviços que a gente oferta, principalmente o serviço novo, que é o nosso serviço da UPA, ele está assim funcionando. Em 20 dias atendemos 1.000 pessoas, se não me engano. Nós temos profissionais lá que não foram tirados da unidade de saúde, a unidade de saúde continua funcionando da mesma forma. Os equipamentos que estão lá foram comprados todos novos, com recursos próprios. A unidade de saúde não está sem equipamento, porque foi levado para lá, isso aí eu garanto. E quem foi lá visitar pôde ver isso com os próprios olhos. Então, eu gostaria de convidar o vereador a ir lá, antes de vir aqui para a tribuna acusar as pessoas de incompetentes ou de mentirosos, como ele disse aqui, mentiroso, ditador, incompetentes. Então, eu acho que seria interessante que ele fosse lá ver os serviços para confirmar se realmente lá as coisas não estão funcionando como devem funcionar. E outra coisa também, para finalizar aqui esse momento com vocês, eu gostaria de, já que o vereador Nildo tem tanta propriedade para falar de procedimentos médicos, de medicamentos que têm que ser sido feito e não foi, de tudo mais, eu gostaria, eu não sou médica, eu não vou questionar medicamento A ou B, isso aí não me compete, compete à equipe médica lá da UPA, competentíssima. Então, eu queria deixar aqui a equipe médica da UPA à disposição do vereador Nildo e de todos os outros vereadores para discutir o caso, tecnicamente. A equipe está à disposição, certo? E outra coisa que eu também gostaria de perguntar ao vereador Nildo, mas ele não está, infelizmente, eu queria perguntar ao vereador aonde ele estava quando o secretário Raimundo infartou, procurou uma unidade de urgência e emergência na época, aqui do município, foi diagnosticado erradamente como gases, foi encaminhado para casa. Ele estava infartado. Precisou fazer 3 pontos safena, 2 mamárias. Aí, infelizmente, o secretário infartou de novo. Procurou de novo. Foi encaminhado de novo para casa. Disseram que não era nada. Aí eu queria perguntar ao vereador aonde ele estava, que não fiscalizou a APAME. E, assim, se ele é fiscal só da UPA ou se ele é fiscal também das outras coisas. Então, já que ele não está aqui para me responder, eu agradeço o espaço, me deixo a minha equipe aqui à disposição para as dúvidas, para o que for preciso aqui nesse momento. E depois, se ele puder me responder, eu agradeço. Estou à disposição de vocês. Bom, secretária, eu vou falar, ouvir atentamente aí as suas colocações
eu quero dizer o seguinte, que, primeiro, a Câmara Municipal, nós, vereadores, e aqui eu abro uma aspa, todos parlamentares aqui, eles têm a prerrogativa de serem, dentro da circunscrição do município, de ser inviolável no voto, na fala, mas que a fala tem limite, não é só o município que tem limite, não. Portanto, diante dessa indignação por parte dos profissionais, e falando aqui como presidente da casa, nós acatamos aqui qualquer repúdio por parte de qualquer pessoa com relação ao vereador. Eu estava presente e não estou aqui para julgar, mas ouvindo e assistindo a fala do nobre vereador Nildo, nós não podemos, até que ele estivesse presente, que era importante, como falou, que teria direito de voz, mas eu quero dizer que a Câmara do município, a Câmara Municipal de Lages, está aqui não para aliviar qualquer imprudência, se assim entenderem a sociedade, por parte de vereador, onde possa caracterizar abuso de autoridade ou qualquer outro meio de acusação, de fazer com que leve para a sociedade, nós que somos representantes do povo, algo que pode deixar em dúvida, nós estamos, é só protocolar a denúncia, que garanto que essa mesa diretora aqui tomará todas as providências, ok? Com relação também à insatisfação dos profissionais, cabe a ele, e é um direito, entendo que foi uma acusação bastante seríssima, cabe apuração. E vou repetir, não estou insinuando nem induzindo, mas orientando e dizendo, não porque foi o vereador Nildo, qualquer um de nós que cometer determinados atos que caracterizem isso, prometo, sim, que, sendo protocolado a denúncia, apuraremos com o rigor do nosso regimento, com o rigor da nossa lei orgânica do município, com o rigor da nossa Constituição e com o rigor da Constituição estadual, ok? Então, fica aí para que vocês possam, dentro desse contexto, dessa situação, se acharem que deve tomar as providências, não irá parar aqui, não. As providências serão tomadas, ok? Agora, com relação também, presidente, aqui falando aqui, a sessão não foi aberta ainda, não, certo? Nós iremos abrir a sessão, e que para nós termos o registro dos anais desta casa, eu até convido Vossa Senhoria para que se inscreva, e aí possa externar a sua linha de pensamento aqui na nossa tribuna, e que, sem dúvida nenhuma, terá acesso, porque aí nós vamos transmitir, ok? Então, terá todo o prazer de se inscrever e usar o tempo aí de 15 minutos também para fazer essa contestação, ok? É importante isso, porque aí, sim, vai ter um alcance muito grande, porque a gente joga no nosso site, ok? Então, é isso aí que eu queria dizer nessa parte. E aí, dentro da apresentação que foi feita dentro do relatório, primeiro eu quero agradecer aqui, e é muito importante o convite feito por Vossa Senhoria a todos os vereadores, porque prejulgar é muito bom, mas não sabe as consequências do prejulgamento. Eu não concordo com isso. Então, dizer e tomar decisões, não ouvir falar, isso é muito grave. E aí pode acontecer de cometer um delito, e esse delito ter consequências seríssimas. Verdade. Não é isso? Portanto, aqui desde já agradeço e espero, sim, que possamos aqui, nós vereadores, fazermos uma visita em loco, e com todo o colegiado, lá, para de fato vermos que a realidade está sendo outra, e como está. Não é? Também, no que diz respeito a tudo que foi apresentado aqui, eu só fiquei uma dúvida, não sei se já está aberto
Sim. Eu abri o espaço para os vereadores aqui. Então, eu já vou dizer a Vossa Excelência que ao término aí, como já foi acontecido, Vossa Excelência estão autorizadas a fazer uso da palavra. E eu vou só concluir dizendo aqui o seguinte, tirando as minhas só conclusões. Poderia voltar na parte que eu falei, vigilância sanitária? Sim. Para eu fazer uma pergunta. Você volta? É o outro slide. É, o segundo arquivo. Tá, não? É o segundo arquivo mesmo, tipo o último, aliás. Vai lá, amigo, mostra aí. Pode passar. Esse aqui é. Não é isso aí não. Não, antes, pode. Sim, antes. Aqui. Pronto, é isso aí. Bom, a gente vê aí que nessa parte aí, nesse quadro aí, vigilância sanitária, e a minha pergunta é o seguinte.